Amém? Amém? Hoje a nossa leitura é em Lucas 7, 36 ao 50. É a pecadora que ungiu os pés de Jesus. Convidou-o um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com as suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos. E beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara, disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. E não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhes ambos. Qual deles, portanto, o amara mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta, com bálsamo, ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoado lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse à mulher, perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Amém. Amém. E aí? Essa é uma história só, né? É mais fácil, um texto com uma história só. O que vocês pensaram sobre ele? Eu pensei assim, esse texto é a cara da Edith. Bem cheio de compaixão, de misericórdia. Na hora que eu li ontem, eu falei, a cara da Edith. Que bom se eu fosse assim, Cida, mas eu não, nem cheia de compaixão, nem de misericórdia. É que você nos faz ver o texto, não sei se as outras concordam, mas quanto a mim, você vai, assim, você pega o texto e mostra para a gente de uma forma tão misericordiosa, sabe, assim, né? Quando você fala sobre os fariseus, né? Sobre a igreja no dia de hoje, né? Nós estamos vivendo. Então, quando eu vi, eu já desenhei. E aí, vocês vão comentar aí hoje? Vamos lá, Adriana? Bom dia, meninas. Nossa, por que será que ela foi logo descrita como uma mulher pecadora? Né? Assim, devia ter uma ficha corrida aí, eu fiquei imaginando, né? Uma ficha corrida, porque ela ficou registrada como essa mulher pecadora, né? E aí, como sempre a Edith traz para a gente, eu fiquei imaginando que muitas vezes nós somos esse fariseu, né? O outro é pecador e a gente não.
O fariseu não se achava um pecador, que Jesus entraria ali na casa dele também para perdoar os pecados dele, né? Agora, a mulher, e muitas vezes nós somos assim, né? Nós estamos ao lado de Jesus, mas não reconhecemos a nossa condição de pecador também. O outro é pecador, a gente não, né? O nosso legalismo, né? Então, eu não peco, eu não tenho que ser perdoado. Muitas vezes a gente dessa mulher pecadora. Eu achei que o fariseu, e fiquei curiosa que esse negócio da mulher ser chamada já de pecadora, né? Ela entrou, acho que ela quebrou aqui vários preceitos, ela já entrou sem ser convidada numa reunião e como uma pecadora, né? Como a gente muitas vezes classificamos o outro. Uma pecadora. Acho que ou conheciam ela, e esse sentido aí é uma mulher pecadora, é uma mulher da vida, como dizem, a vida fácil, né? Que não é nada, não deve ser nada fácil, né? Mas é interessante que ele conhecia ela, né? Então, de alguma forma, a gente também não sabe em que situação ele sabia, ele tinha certeza desse pecado dela, né? Se Simão só sabia de ouvir falar, ou se ele já, né? Então, mas que no coração dele ele tinha certeza que ela era pecadora, ele tinha, né, Adriana? É isso que você quis dizer, né? Ele tinha, assim, uma convicção de que ela é pecadora, né? E como é que será que é uma pecadora, né? Tocando os pés de Jesus, tocando o pé de um homem que se diz santo. Que se diz não, né? Porque Jesus não dizia, mas um homem que era um mestre, né? Que percebia santo, né? Como é que era isso? Como é que é isso para vocês? Vocês vissem hoje um líder sendo tocado, e tocado de uma maneira bem, né? Vamos imaginar essa cena? Então, lá, o pastor da igreja, sentado na mesa da casa de vocês, que vocês convidaram, a porta estava aberta, porque vinha mais gente. De repente, entra uma mulher com talvez até roupas provocantes, não sei, tira o sapato do pastor, começa a chorar em cima do pé dele, secar com os cabelos, perfumar e ficar beijando o pé dele. E aí? O que vocês pensariam? Tal Edmilson, vamos pôr um nome nesse pastor, tal Edmilson lá, a Angélica não estava no dia, aí entra uma mulher, devia ser bonita também, né? Pode ser, porque era uma pecadora, não devia ser um traste também, né? Aí tira o sapato do pastor Edmilson, lava os pés dele com as lágrimas, seca com o cabelo e começa a beijar os pés dele. Fora os ciúmes da Angélica, porque Jesus não tinha esse problema, porque Jesus não era casado, né? A parte os ciúmes da Angélica, como é que seria a reação das pessoas? Eu acho que o fato dela ter chorado, talvez, para alguém mais sensível, pudesse mostrar que essa mulher vinha com alguma intenção, talvez, de um coração em busca de um socorro, penso eu, né? Claro que a situação traz espanto, né? Qualquer pessoa, se você... Hoje não daria nem para entrar nas casas, né?
é que a gente sabe que aqui a situação era diferente, o tipo de casa, né? As pessoas abriam a porta e ficavam esperando quem ia chegar, as pessoas iam chegando. Hoje, a pessoa nem teria como entrar, né? Se fosse na igreja, né? Que a igreja, sim, está aberta, e as pessoas... Mas eu acho que a situação traz espanto, né? Muitos iriam tirar a pessoa, tirar a mulher, perguntar o que você está fazendo aqui, qual é. Hoje as pessoas com certeza tirariam a mulher, né? Antes de querer saber o que é que se tratava aquela situação. Mas eu vejo aqui que as lágrimas, né? E o fato dela ter quebrado o alabastro, né? Com um unguento caríssimo, talvez tenha sido o espanto maior, né? Como assim? Essa mulher gasta tudo que ela tem, né, aos pés do Senhor e, né, e faz o que o Simão tinha que ter feito, né? Recebido Jesus com a hospitalidade, né? Então, assim, se fosse hoje, eu acho que o espanto ia ser ainda maior, no sentido de querer tirar essa pessoa, porque não é mais uma coisa normal, né? As pessoas entrarem, assim, nas casas. Mas, com certeza, até se chegar ao que Jesus chegou aqui, né, iria ter um certo constrangimento na situação, né? Porque é uma situação que constrange, né? As pessoas ficam constrangidas em entrar uma pessoa nessa situação, né? Em qualquer lugar, né? Mas nós não estamos preparados para isso, eu penso. Não sei o que vocês pensam sobre isso. Eu acho que também eu não estaria preparada para isso. E eu acho interessante o julgamento de Simão. Simão faz 2 julgamentos aí. Já é um veredicto, não é nem um julgamento, já é a sentença, é pecadora. E o outro, ele está no meio do processo de julgamento. Se esse fosse um profeta, ele saberia que essa mulher é pecadora. Então, são 2 pessoas, são 2 personagens que estão sendo julgados por Simão. É o mestre e é a pecadora, né? Será... Oi, pode falar, Angélica. Não, e ele um fariseu, Né? julgando tudo e todos. Então, aí eu gostaria que a gente transportasse, então, a Angélica falou muito bem, nos dias de hoje essa cena seria completamente irreconhecível, vamos dizer assim, né? Mas e se a gente transportasse para nós essa figura do Simão? Será que quando a gente está analisando o nosso irmão, nós estamos julgando somente o nosso irmão, ou nós também estamos julgando o nosso mestre? Eu acho que essa reflexão aí, ela é muito forte, porque parece, no início, quando a gente está julgando o nosso irmão, que a gente está julgando só ele, né? E aí talvez eu até me compare, sei, eu não sou assim, ele é, né? Então, esse primeiro julgamento, né? Ele é pecador, né? O fulano é pecador. Mas será que quando eu estou julgando meu irmão, eu também não estou julgando o meu mestre? E todo o processo da graça do meu mestre? Será que quando eu rotulo o meu irmão, eu não estou rotulando também o meu mestre? Ele não sabe o que faz. Será que quando eu vejo o Senhor trazendo aos pés dele uma pessoa que às vezes nem muda tanto, que demora para mudar, que é um processo muito mais longo do que foi a minha conversão, talvez, será que eu olho e falo assim, esse cara não tem jeito, por exemplo, essa pessoa não tem jeito? Será que eu também não estou julgando o meu mestre como ineficaz? Esse julgamento a mulher, talvez ela não tivesse nem sendo julgada, talvez ela já tivesse condenada. É pecadora. O julgamento aí não seja da mulher, por parte de Simão, mas seja do mestre. O mestre. Vocês concordam com isso que eu estou dizendo? Quando nós dizemos que
a graça não é suficiente para alguém, porque aquele pecado é grande demais, a gente está julgando a pessoa, o pecado da pessoa, ou a eficiência da graça de Jesus? E às vezes a gente não está julgando quem é de fora só. Quem é de fora. Ele é pecador e por isso a gente está julgando a graça. A gente está julgando a maneira dos que estão de dentro também agirem, dos irmãos que estão caminhando com a gente julga esse é legalista, esse sei lá, a gente tem tantas maneiras de julgar outros, né? Às vezes a gente julga quem está do nosso lado, caminhando junto, que o processo é diferente do nosso, a velocidade, a prontidão, eles são diferentes e a gente julga por isso, e a gente se julga melhor, né? Eles são tradicionais, eles são legalistas, eles são, né? A gente está julgando, sim, o outro, a gente está se julgando melhor e certo, e correto, e a gente está julgando porque é Deus que trabalha com cada um, num ritmo diferente, num processo diferente. E na prática, eu faço isso. Eu faço isso. E você falou, é muito sério, porque às vezes a gente acha que a gente tem o discurso de que Jesus é suficiente para salvar o mundo, né? Ele veio para o mundo todo, né? Só que o que está do meu lado parece que não, né? Você falou, é muito interessante. Jesus pode transformar o pecador, mas o que está do meu lado não, né? Isso é forte, isso muito forte. Talvez a mesma pergunta que a gente fez lá atrás. Quando que a graça não é suficiente? Lá atrás a gente fez para nós essa pergunta. Quanto que ela não é suficiente para mim? E quando a graça não é suficiente para o meu irmão? Quando eu julgo que a graça de Jesus não é suficiente para o meu irmão, né? Agora, o nosso padrão sempre é Cristo, né? A Angélica disse isso e eu achei... A gente repetiu isso, viu, Angélica, depois? Que o padrão não é nenhum outro. O padrão não é... Nós lendo Atos ontem, a gente chegou a essa conclusão, né, Cícera e Heloísa? Que o padrão é Paulo, o padrão não é Paulo. O padrão não é Paulo, não é Pedro, o padrão é Cristo. Quando a gente às vezes coloca Paulo no patamar e começa a admirar a atitude do apóstolo Paulo, a gente às vezes tira Cristo, né? Tem que tomar cuidado para não tirar, porque o nosso guia, modelo e padrão é ele, né? Então, vamos ver a atitude de Jesus aqui? Como é que foi a atitude de Jesus quando ele viu a pecadora e quando ele viu o coração do pecador, Simão? Qual foi a atitude de Jesus aqui? Se eu fosse Simão, eu já ia gelar. Quando Jesus falasse assim, Simão, tenho algo a lhe dizer. Eu já ia gelar com essa fala de Jesus, né? Porque Jesus trouxe às claras tudo que estava se passando no coração e na mente dele, né? Imaginou? Olha, Adriana, eu tenho algo a lhe dizer. E eu sabendo tudo aquilo que eu estava pensando, nossa, eu ia tremer demais de medo. O que mais? Qual que é aí o padrão de Jesus? Tá fechado, sim. Acho que o padrão de Jesus não foge o que ele tem sido desde o início, né? O amor. Só isso. Eu, quando li o texto, a gente já leu esse texto muitas vezes, né? Acho que a gente já leu de vez. E quando a gente não leu, a gente já ouviu. Eu me reportei em uma situação, né? Depois fiquei pensando na historinha que a Edith bolou na cabeça dela, ela dizendo, pastor Edmilson representando esse papel aqui.
Sabe qual é o nosso grande problema? Eu falei isso na reunião com a Edith, com a Heloísa. Tem hora que a gente é povo, tem hora que a gente é discípulo, tem hora que a gente é fariseu, sabe? A gente ainda não parece que não se enquadrou bem dentro desse reino. Então, a gente fica dividido em posições. Que lugar eu estou? E aqui a gente vê o lugar das pessoas, né? A gente vê o lugar do fariseu, a gente vê o lugar dos discípulos aqui, né? Estavam com Jesus, cadê eles? Não se manifestaram aqui, né? E o povo também estava ali. E a gente começa a pensar em circunstâncias, claro que essa história, para a nossa época, ela não é cabível dentro dessa realidade que tem duas situações. Talvez uma mulher pecadora, e se ela fosse de vida fácil, como a gente acha que é, como que a gente ouviu a vida toda, e como a gente acredita que seja aqui, talvez nós nos tornamos povo, né? Mas eu fico imaginando pastor Edmilson. O próprio pastor talvez falasse, filha, levanta, não precisa lavar os meus pés, né? Eu não sou nem digno que você, conhecendo o pastor Edmilson, eu na hora me vejo o pastor Edmilson pegando ela pela mão. Se eu estiver errada, Angélica, pode me corrigir. Mas eu vejo o pastor Edmilson levantando, pegando ela pela mão e dizendo, filha, não precisa fazer isso, o que você está precisando? Né? Essa generosidade de Jesus, o pastor Edmilson expressaria de outra forma. E Jesus aqui, ele não deixou de ser amoroso, como disse a Adriana, eu também gelaria se Jesus olhasse para mim e dissesse, Císera, tem uma coisa para te falar. Entendeu? Não precisa... Quando o Espírito Santo fala que a gente já treme nas bases, né? Imagina Jesus parado diante da gente falando isso. Mas o que eu queria ressaltar é essa nossa leviandade para tratar as pessoas. A gente não tem firmeza nesse amor. E a gente pesa esse amor. Eu acho que o segredo está aí. O amor, ele é revelado de acordo com Jesus e não de acordo aos nossos julgamentos. Porque, gente, sem hipocrisia, a gente julga mesmo. E a gente julga sem nem perceber que estamos julgando. A gente julga e diz assim, é para o seu bem, né? É para o seu bem, né? Talvez esse cara aqui, Simão poderia dizer, é para o seu bem. Mas como o padrão é Cristo, não é o nosso bem que precisa ser revelado. É esse amor que precisa ser revelado. Então, eu acho que o padrão de Cristo continua sendo o mesmo, o amor, no qual a gente fica transitando entre esses caminhos e entre essas personagens. Eu acho que é refletir nisso. Bom, pelo menos eu sei partindo desse princípio, né? Eu estou sempre transitando de um lugar para o outro e esqueço que o padrão é o amor. Muito boa reflexão. E sabe que você falou uma coisa que me fez pensar, quando a gente fica transitando entre sou povo, sou fariseu, sou pecador, quando a gente fica nesse trânsito, a gente fica perdido, porque tanto faz a gente ser povo, ser fariseu ou ser pecador, né? Todo mundo precisa de Jesus, né? Tanto faz essa posição. Mas quando a gente lembra que a gente é filho, Jesus sabia que ele era filho de Deus. Quando a gente tem a segurança de que a gente é filho, a gente não precisa mais transitar nessas posições, porque aí a gente já faz parte do reino, né? O descobrir-se filho de Deus, adotado através da graça de Cristo, de verdade, me tira dessa posição de identidade, em que eu sou povo, e eu sou também ora povo, ora fariseu, ora pecadora, né? Fico transitando aí hora de
cúpula, né? Mas, na verdade, o que Jesus está convidando não é para ser esses personagens, ele está nos convidando para participar do reino dele, para sermos, e não participarmos como escravo, como servos, não, participarmos como filhos adotivos. Esse é o segredo. Agora, outra coisa incrível que você falou aí foi que o padrão é o amor. E é verdade, é o amor pela pecadora, e talvez segundo a fala da Cida, eu demonstre muito amor pela pecadora, mas pelo fariseu também, né? Então, o meu padrão está muito longe do de Cristo, porque eu também julgo, eu também escolho ou a pecadora ou o fariseu, mas Cristo não. Cristo não escolhe entre eles. Tanto a pecadora quanto o fariseu são amados por Jesus. E a parábola, a história que ele conta para Simão, é para ajudar Simão a refletir, né? É para ajudar Simão a refletir. E isso demonstra o amor de Cristo por Simão. Né? As meninas sabem que eu sou meio radical contra fariseu, porque eu sou uma fariseia, né? Fariseus adoram julgar os outros. Eu sou uma fariseia, então eu adoro julgar. Não sei nem se existe feminino de fariseu, mas eu já me coloquei, né? Como fariseia. Porque às vezes eu estou tão benevolente com... Foi o que a Heloísa disse também, né? Tem a ver a conversa, né, que a Heloísa falou. Às vezes eu sou tão benevolente com o pecador, porque talvez eu me julgue melhor do que ele, né? E aí eu falo, não, eu tenho que proteger o pecador. Mas Jesus aqui foi misericordioso com os dois, com a mulher e com Simão. Porque para Simão, ele deu uma oportunidade incrível de pensar, refletir, de mudar, de poder mudar. Porque se a pecadora precisava mudar, Simão também precisava. E a história que ele conta, gente, a história que ele conta é a mulher e então, a mulher deve 500, você, Simão, deve 50. Ele só não fala, né? Ele fala que eram outras pessoas, mas Simão entendeu. 500 devia a mulher, 50 devia ele. Só que os dois estão em pé de igualdade, porque nem a mulher consegue pagar os 500 e nem Simão consegue pagar os 50. Né? Aí Jesus coloca Simão e a mulher em pé de igualdade, porque independente do valor da dívida, nenhum nem outro é capaz de pagar. Né? Então, pergunta, quem você acha que vai amar mais o mestre? Né? Essa pergunta de Jesus, eu imagino que Simão devia ser um homem muito preparado, né? Ele era fariseu, ele era estudado, ele era um doutor da lei, ele não era um bobo, como diz a Cícera, ele não era um bobo, né? Ele era um cara preparado. E ele entendeu, nem ele e nem a mulher tinham condição de pagar essa dívida. Não é porque ele devia 50 que ele tinha como trabalhar e pagar por essa dívida, é isso que Jesus está dizendo. Né? Porque parece que 50, acho que um denário, se eu estiver errada, vocês me corrijam, mas eu acho que um denário era o pagamento de um dia de salário, não é isso? É isso, pastora Lilei? É isso mesmo? Então, 50 dias eu trabalhar sem receber o salário, ou guardar o salário e pagar, parece que dá. Né? Parece que eu consigo trabalhar por 50 dias. 500 dias trabalhando sem receber o salário já é mais complicado, né? Mas o que Jesus coloca aqui em pé de igualdade é que nem 50 e nem 500 a gente é capaz de pagar. Não é interessante isso? Interessante, né? E quando Jesus pergunta e ele fala, eu suponho, olha a resposta de Simão no 43, né? Eu suponho que aquele a quem ele perdoou a maior dívida. Né? E Jesus falou, você está certo. Você está certo. O interessante que eu acho nesse texto é que Jesus objetivamente fala para a mulher, seus pecados estão perdoados.
Mas ele não fala isso para Simão. Os 500, a dívida dos 500 está perdoada. Mas ele não fala isso para Simão. Por que vocês acham que ele não fala isso para Simão? Por que esse ponto de interrogação fica em aberto? Eu acho que é porque a mulher já entrou nos pés, na presença de Jesus, quebrantada, né? O fato dela já entrar chorando, ela se sentia pecadora e ela já entrou quebrantada nos pés de Jesus. Como Jesus, como Lucas descreve aqui, né? Que Jesus disse, você me convidou para sua casa, mas faltou alguma coisa aí em você, né? Talvez Jesus não estava nem falando literalmente da falha dele, né, como anfitrião, mas eu acredito que seja pelo quebrantamento, né, que Jesus entrou na minha casa, mas eu continuo fariseu. Essa mulher, ela entrou pecadora, mas ela entrou quebrantada, ela não achou-se digna, né, ela chorou, ela não falou, eu sou pecadora, mas a atitude dela, desse quebrantamento, né, na minha ótica aqui. Eu acho que é isso também. Agora, eu acho que Jesus deixa esse ponto de interrogação com Simão, porque Simão também tem a oportunidade de se quebrantar. Aí é quase que um convite para Simão. Eu acho que quando Jesus verbaliza para a mulher, os 500 estão perdoados, ele está dando uma grande oportunidade para Simão dizer, e os meus 50? Dá para você perdoar também? Né? E ele seria, mas fica aí. Aí eu acho que é interessante porque entra terceiros personagens aí, vamos chamar, que são os homens que estavam à mesa. Quem não estava participando da cena ali, de repente entra na cena, né? Eles diziam, quem é este que anda por aí perdoando pecados? Né? Jesus disse ainda para a mulher, vai, a sua fé te salvou, vai em paz. Né? Quer dizer, com você está tudo resolvido. Com Simão, ainda tem um ponto de interrogação. E com quem continua julgando, já está meio que definido. Né? Vocês perceberam isso? Não? O que vocês entenderam desse final desse texto aí? Simão, Jesus leu a cartilha para ele, né? E acredito que ele entendeu, ele, né, absorveu alguma coisinha ali. Já esse aqui, já no final, né, da leitura, a gente percebe que eles continuavam na mesma, né? Ainda não estavam crendo, né, na senhoria de Jesus, né? Porque quem é este? Essa pergunta, né? Quem é esse? Quem que ele pensa que é? Então, esses ainda estavam bem, o coração bem de pedra ainda, né? Talvez Simão tenha participado do processo, e tenha reavaliado se ele deveria ou não julgar aquele mestre. Porque para Simão também houve um milagre aí, que Simão teve o coração dele desvendado por Jesus, e ele sabia, porque estava no coração dele aquilo. E ele teve o coração dele desvendado por Jesus, porque Jesus contou a história e ele entendeu, né? Aqueles ali ainda não tiveram, não conseguiram, porque eles não sabiam o que ia no coração de Simão. Então, esse final dá a mesma entonação do Simão no começo, né? O Simão do começo, que julgava a mulher e o mestre, será que ele é mestre mesmo? Porque se ele fosse profeta, saberia que é pecadora. Ele deu a oportunidade de Simão perceber que ele era mestre mesmo. Quando ele revela para Simão o coração de Simão, né? Mas os outros que estão olhando de fora, eles continuam vendo a cena inicial, né? Dentro desse quadro, eu queria que a gente se colocasse agora como igreja. Que pergunta está sendo feita para nós como igreja nesse texto? E quais as oportunidades que Jesus tem dado para nós como igreja através desse texto aqui?
como igreja de Jesus, né? Não igreja, a grande igreja. Lembra que eu falei para vocês da grande igreja, da pequena igreja? Como a grande igreja de Jesus Cristo. É por isso que eu falo, tá vendo? Porque tem um tempo da pausa para vocês. Mas pode me interromper na minha fala, porque a pausa é... Só fez pensar ou vocês conseguiram refletir alguma coisa sobre isso? Essa coisa do muito pecado, muitos pecados da pecadora, né? Quebrantada, é muito lindo, né? E pensando hoje na igreja, né? Quando alguém vem que você sabe que é uma pessoa que tinha muitos pecados, era uma pessoa uma vida muito difícil, vem para a igreja, as pessoas que já estão na igreja têm esse olhar, né? Tipo, não julgamento, mas olha, ela precisa muito de muito perdão, porque ela errou muito, né? Ela precisa muito de Jesus. E às vezes que estão na igreja, nós que estamos na igreja, não percebemos como o nosso coração, às vezes está tão assim, mas eu estou aqui, eu estou fazendo tudo certinho, estou com Jesus, estou do lado de Jesus, eu não estou no estado dela, mas até me espanto com a facilidade dela se demonstrar, né, para o mestre a sua fraqueza, porque imagino ela lavando os pés, se mostrando quebrantada e reconhecendo o senhorio, e muitas vezes na igreja existe como vou falar, as pessoas ficam um pouco ocupadas com os julgamentos, com o que estão vendo, sabe? Então, me parece que esse se derramar, esse se deixar transparecer o pecado, ou as falhas, muitas vezes, é que nos faz refletir, sabe? A demonstração de que nós somos todos pecadores, nós precisamos todos estar no estado que ela estava, né? Se jogando, assim como o Simão. O Simão deveria ter feito a mesma coisa, como o próprio Jesus falou. Você não fez nada disso, porque estava achando que já estava tudo bem, né? Mas dentro do coração dele tinha julgamentos, tinha coisas a serem tratadas, mas só ele sabia, né? Pensamento, coração, como estavam. Então, essa coisa de Jesus revelar como estava o coração dele é fantástico. E eu acho que, como igreja hoje, essa tem que ser a nossa oração. Senhor, revela como é que está o meu coração aqui. E essa disposição de me derramar, sabe? Diante dele, não da igreja, diante dele. Eu acho que essa transparência é linda. E é isso que nós precisamos, né? Que ele realmente nos revele. Porque às vezes a gente não está com os pecados tão vistos, aparentes, mas no coração há essas dúvidas. A dúvida dele, do Simão, muitas pessoas estão com essa dúvida, né? Mas não demonstram. Fica lá na mente só, né? E quando Jesus fala, realmente, eu acredito que o Simão ficou quebrantado, só que levou um tempo para se jogar aos pés como a pecadora. Eu queria falar duas coisas sobre a sua fala. Uma que me lembrou muito, eu não me lembro o número desse salmo, se alguém me ajudar, quando Davi fala, me revela dos pecados que me são ocultos, né? Tem um salmo que, pedindo perdão a Deus, me revela, Senhor, que é a dureza do meu coração, né? E uma outra coisa,
é um estilo de Lucas. Vocês vão perceber isso durante as histórias, principalmente quando ele começar a parte das parábolas, vocês vão perceber muito isso. Que eu acho que não é um estilo de Lucas, é um estilo de Jesus, mas que Lucas retratou bem aqui, que é deixar uma pessoa, um personagem, sem uma resposta, sem saber se ele foi para frente ou para trás, sem saber, sabe? No caso, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, no caso do filho pródigo, o irmão, se ele entrou na festa ou não, fica em aberto, fica uma pergunta. Essa pergunta é o que o texto quer comunicar com a gente. E você, se você é a pecadora, é fácil de você agir como ela, assim, entre aspas, porque você já teve o seu coração quebrantado, você já teve os seus 500 perdoados. Mas se você não é, se você está nessa fase do religioso, é um convite de Jesus a essa reflexão. E aí, se você fosse Simão, e aí a Solange falou muito bem, né? Se você fosse Simão, hoje o convite de Jesus é se quebranta também, Simão. Porque a sua dívida é 50, querido, mas ela é pesada. A sua dívida é 50, mas ela é impagável. Do mesmo jeito. E essa dívida de 50, quando ela é pesada para você, você não precisa carregar sozinho. Você não precisa, Simão, carregar sozinho essa dívida de 50. Você pode dividir ela, você pode vir com ela também, que ela também vai ser perdoada. Quantas vezes a Igreja de Cristo vai carregando os pesos dos próprios pecados, ao invés de ganhar a libertação efetiva de Cristo, porque ela acha que ela pode pagar. O convite de Jesus aí para a gente hoje não importa se o seu pecado é um, ele pesa muito dentro de você. Se é um pecado só, não tem como você se livrar dele se não for pela graça de Jesus, porque ele é pesado. E a dívida, ela é doída. E por mais que você se esforce, essa dívida é impagável, né? Se você não libera perdão para alguém, se você não consegue perdoar alguém, muitas vezes é porque você também não se perdoou. Se você não consegue não julgar alguém, é porque muitas vezes você continua se julgando também, e se condenando também. Então, o convite de Jesus, a Solange também falou uma outra coisa que eu gostei muito, a pessoa que é liberta por Cristo, essa mulher, ela foi liberta por Cristo, ela não se importa mais com o que os outros vão pensar, elas não se importam mais, elas simplesmente querem ficar perto do Mestre, elas querem se dobrar na frente do Mestre, elas querem chorar na frente do Mestre, elas querem lavar os pés do Mestre, elas querem perfumar, ela quer beijar, é uma coisa amorosa, é um amor incontido. O convite de Jesus é Simão, beija também, filho, ela pode beijar, você também pode, você também pode, né? A vida tem que ser leve de todos os pecados, inclusive de um, né? E só Jesus trazia essa leveza, né? É isso, meninas? Exploramos o nosso texto bem hoje? Sim. Agora, hoje a pastora Lili está crente, então hoje eu vou pedir para ela orar. E também porque, gente, ela veio abençoada das terras santas, né? Foi bom? Foi muito bom. Você falou o que antes que eu não entendi? Que hoje você tá santa, Vi, veio da terra, e hoje você está crente, né? Se você está crente, você pode orar hoje. Pelo menos agora eu não estou julgando ninguém. Não... E no outro dia eu brinquei, né? Que nós duas não estávamos. Deixei o meu papel de fariseu agora para um ladinho. Assumi. Infelizmente, né? É assim, a gente
Acho que nem precisa muito, não precisa nem ser essa pecadora hoje, né? Nós estamos julgando coisas tão elementares, né? A gente está na igreja, muitas vezes, aquele que faz melhorzinho que a gente julga também. Então, essa humildade, esse quebrantamento, a gente precisa disso em todo tempo na nossa vida, né? Porque senão a gente entra pelo cano mesmo no duro, porque a gente vai fazer só aquilo que a gente quer fazer e aquilo que não agrada a Deus, né? Muitas vezes nós estamos conhecendo o Senhor, igual o Simão, às vezes só como um profeta, aquele que tem a sua palavra, que fala tudo, mas tomar posse mesmo, assumir aquilo, nós não assumimos, né? Então, eu visto aí o meu chapéu nisso daí e falo para o Senhor. Aqui estava o tempo todo orando no meu interior, falando, Senhor, como eu preciso de mudar, como eu preciso assumir essa posição que o Senhor quer, né? Porque a mulher fez aquilo que Simão tinha que fazer, e ele não fez, né? E a gente muitas vezes está assim, só de olho, filmando todo mundo, achando que está fazendo demais, mas não está fazendo nada, nada mesmo, né? Daí, Lili. Então, você ora para a gente, querida? Amém. Querido Deus, nós estamos aqui com o nosso coração agradecido, porque o Senhor sempre está disposto a se revelar a nós, a falar nos nossos corações. Nesse momento, Senhor, eu quero pedir o teu perdão, porque muitas vezes nós julgamos, muitas vezes nós nos colocamos nesse lugar como fariseus, nós nos colocamos, Senhor amado, como aqueles que sabem tudo, que não conseguem enxergar aquilo que o Senhor está nos mostrando, Pai. Abre os nossos olhos, Senhor. Oh, Deus amado, tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia da tua igreja. Eu te peço o teu perdão pela tua igreja também, Senhor. Quantos de nós, Senhor amado, estamos nessa situação e muitas vezes não recebemos a humildade, o quebrantamento para perceber que precisamos de mudança. Mas hoje o Senhor está nos falando aos corações e nos dizendo o quanto nós precisamos mudar e o quanto nós precisamos ter intimidade contigo, o quanto nós precisamos conhecer a tua palavra e não só conhecer, mas praticar, Senhor. Amado Deus, nós nos colocamos nas tuas mãos, Senhor, mais uma vez. Ser conosco neste dia, conduz todas as coisas, que cada atitude nossa, que cada fala nossa glorifique o teu nome, Senhor, e que nós possamos fazer alguma coisa para o teu reino neste dia, Pai. Em nome de Jesus é que nós te pedimos. Amém, Senhor. Amém. 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 Tchau, queridas. Bom dia. Amém. Tchau. Linda. Solange, linda. Cida. Bom A dia, Lilê, maravilhosa. Deus Adriana, abençoe. linda. Grande abraço. Maravilhosa, linda também. Obrigada. Cícero, Deus abençoe. do meu coração. Deus abençoe. Amém. Amém. Meninas, eu estou saindo. Beijos. Bom dia.